E aí, funcionando aí? Ah, bom, hoje a gente vai começar a sair um pouco do tópico propriamente dito que a gente estava vendo, né, de teoria de campos no vácuo, e ver agora como que a gente modifica o que a gente viu para incluir, por exemplo, o meio, né? Então, se você está trabalhando no meio térmico, né, como a gente espera que sejam as condições lá no universo primordial, ou, por exemplo, em experimentos que estão sendo feitos atualmente em colisores de partícula para estudar as propriedades da cromodinâmica quântica, que você tem que levar as propriedades de flutuações do próprio meio, né? Então, isso tem a ver com a teoria quântica de campos a temperatura finita. Então, a gente vai começar a ver um pouco exatamente de efeitos do meio. Ainda não cheguei a falar de quantização também de férmions, nem de partículas de calibre. Eu vou fazer isso dentro desse contexto da teoria quântica de campos térmicos. Então, vou dar sequência exatamente nesse tópico, né? O objetivo nosso aqui é, por exemplo, calcular o potencial efetivo no modelo padrão de Weinberg-Salin, onde você tem o Higgs, né, que é exatamente a parte do campo escalar que a gente já viu para o potencial efetivo. É claro, tem os férmions e tem as partículas de calibre, né? A gente quer calcular todas essas correções eventualmente para o potencial efetivo. Vou fazer isso dentro desse contexto também de teoria quântica de campos a temperatura finita ou térmica, né? Então, para a gente introduzir esse tópico, basicamente como que a gente conecta a teoria de campos com a física estatística e a termodinâmica, né? Então, relembrando um pouco rapidamente lá da física estatística, vocês devem lembrar, né? A gente, dependendo do tipo de ensemble que você tem, você pode usar diferentes formas para física estatística, né? Então, você tem, por exemplo, o ensemble microcanônico. No caso do ensemble microcanônico, você tem que de um sistema isolado, né? Um sistema isolado com energia E. Número de partículas N e volume V. No caso do ensemble canônico, também a gente acaba tratando aí, né, um sistema que agora está em contato com o reservatório. A temperatura T. Mas ainda a energia, né? A energia pode ser trocada entre o sistema e o reservatório. Mas mantendo aí a temperatura, número de partículas e volume fixos. E finalmente a gente tem um ensemble gran canônico. Onde agora, além de estar em contato com o reservatório, né, uma dada temperatura T,
o sistema pode trocar partículas com o reservatório, né? Então, o sistema de partículas com o reservatório mas mantendo aí a temperatura e volume fixos, né? Com temperatura no nosso caso, basicamente, a gente pode trabalhar ou no ensemble canônico ou no grande canônico, né? Que a gente está interessado exatamente com esse sistema em contato com o reservatório térmico, né? Afinal, a gente quer que esse sistema esteja eventualmente em equilíbrio a essa dada temperatura. Então, a gente pode usar diretamente, por exemplo, se você lembrar lá da mecânica estatística, a gente usa a função de partição, né, diretamente para tratar toda a física estatística referente a essa situação, né? Ou quando você também tem o ensemble gran canônico que troca partículas, né? Então a gente pode usar também, no caso, a função de partição gran canônica, né? Então, lembrando aí, a gente tem a função de partição gran canônica, definida da forma geral, se vocês lembrarem. O traço de E elevado a menos beta, o operador hamiltoniano, menos mi, que são os vários potenciais químicos que você tem associado com as quantidades conservadas, vezes o operador número, né? Associado a essas as cargas ou quantidades conservadas. Beta, para a gente, lembra lá que é 1 sobre a constante de Boltzmann, dividido pela temperatura. A gente vai estar trabalhando nas unidades naturais, onde, mais uma vez, h cortado igual à velocidade da luz, e agora a gente também faz a constante de Boltzmann, todo mundo normalizado aí, de tal forma que temperatura, né, tem unidades de energia e assim por diante, né? Então a gente acaba, vamos esquecer essas constantes aí, a gente pode trabalhar nessas unidades naturais, incluindo também a constante de Boltzmann na nossa descrição, né? Então, no caso, a temperatura tem a própria unidade de energia, né? Acaba sendo propriamente energia para a gente. Tá? A gente também pode, como a gente não conhece todos os detalhes do diferentes ensembles, né, que você tem do teu sistema, usualmente a gente define médias com respeito a um operador densidade, né? Então, uma vez que a gente não tem conhecimento suficiente aí, de cada sistema do ensemble, né, a gente acaba definindo também uma matriz densidade, ou operador densidade, que é o ρ, normalizado pela função de partição, elevado a menos beta, operador hamiltoniano, menos mi, os vários potenciais químicos, né, vezes os operadores números associados às quantidades conservadas, né? Então, médias de qualquer operador, né, em física estatística, a gente pode obter diretamente aí, sanduichando o operador que você está interessado com o operador densidade. Então, médias térmicas, né, de um observável
associado a um operador O, né, é dado exatamente aí como, vamos escrever dessa forma, como uma média estatística, tomado aí como traço desse operador vezes a matriz densidade, né? Ou para a gente aí, então acaba sendo 1 sobre Z, a função de partição, traço do operador elevado a menos beta, o operador hamiltoniano, menos os vários potenciais químicos que você pode ter associado a essas quantidades conservadas, te dá então qual é a média estatística de qualquer operador. O que a gente quer fazer agora é exatamente associar esse objeto com uma função de partição, né? Então, lembrando aí que a gente pode, voltando lá, como que a gente definiu, né? O nosso funcional gerador lá da mecânica quântica, né, como uma amplitude de transição entre dois estados, a gente pode usar isso exatamente para reescrever esse objeto aqui de uma forma apropriada, exatamente como uma integral funcional. Eu vou fazer inicialmente para o caso da mecânica quântica, né, essa associação, depois para a teoria de campos acaba sendo basicamente imediato a generalização dessa transformação. Então, só lembrando aí rapidamente, né, a gente viu que uma amplitude de transição que a gente escreveu como K, né? A gente está olhando agora em mecânica quântica, então são os operadores posição que a gente tem, que vai de um instante T, posição Q, de coordenadas generalizadas, até um instante final T' e coordenadas generalizadas Q'. Isso daqui, de novo, em mecânica quântica, a gente sabe aí, que é exatamente o sanduíche aí, do operador de evolução temporal, né, menos I, o operador hamiltoniano, T menos T', T menos T' menos T, entre esses dois estados, né, te dá a amplitude de transição, então, do estado inicial ao estado final, e a gente está usando na representação aí de Heisenberg, né, usando diretamente o operador de evolução temporal, né? Então a gente viu que esse objeto daqui pode ser associado como uma integral funcional, né? Isso daqui é exatamente, a gente demonstrou que isso daqui é uma integral funcional sobre todas as trajetórias da exponencial de I vezes a ação, né? A ação para gente, que no nosso caso aí é a integral funcional, então, de elevado aí a integral que vai de T até T', né? A gente está trabalhando aqui em mecânica quântica, da Lagrangiana Q ponto, né? da Lagrangiana correspondente aí. Então, te dá exatamente essa amplitude de transição para a gente, né? A gente também pode escrever isso, em vez de trabalhar no tempo real, trabalhar diretamente com o tempo euclidiano, né? Então, no tempo euclidiano, tal é igual a I vezes T, né? Você pode escrever da mesma forma essa amplitude de transição, né, no tempo euclidiano em vez do tempo real. Então, isso aqui é a mesma coisa. O T é simplesmente menos I vezes tal, né? Então é a mesma coisa que Q' menos I tal linha, Q menos I tal. Isso daqui, então, acaba sendo a integral funcional, né, dq
expressa no tempo euclidiano, né, que é simplesmente e elevado a menos integral entre os tempos euclidianos tal linha, de tal, da lagrangiana euclidiana, né, onde a derivada aqui é a derivada em relação ao tempo euclidiano, né, o tempo euclidiano tal para a gente e o que é normal. Né? Então, é simplesmente a lagrangiana euclidiana, né? Onde a lagrangiana euclidiana de uma partícula qualquer é meio de m derivada em relação ao tempo euclidiano, ao quadrado, né? Mais o potencial v no tempo euclidiano. Como que a gente relaciona a lagrangiana euclidiana, né? Quando você faz essa transformação para o tempo euclidiano. Tá? Então, a gente pode trabalhar diretamente, vai ser mais conveniente trabalhar com essa forma aqui para a gente, em termos do tempo euclidiano, quando a gente fizer essa associação com a função de partição. Tá? A gente também tem que a função de partição é um traço que você calcula, né? Você pode escrever essa operação de traço com respeito a qualquer operador que forma um conjunto completo de autoestados, né? De um determinado observável qualquer. A gente pode escolher, por exemplo, esse observável como sendo o próprio operador posição, né? Para fazer essa operação de traço. Então, voltando aqui na nossa função de partição, eu vou trabalhar inicialmente só no ensemble canônico. Depois, se você quiser introduzir os potenciais químicos, pode fazer generalizando, né, com essa expressão. Então, eu vou fazer inicialmente aqui, desprezando o potencial químico, trabalhar só com ensemble canônico. Então, a nossa função de partição o traço de elevado a menos beta, né, o operador hamiltoniano, que a gente pode escrever, então, usando aí como para a operação de traço um conjunto completo de autoestados do operador posição, né, que forma um contínuo aí para a gente. Então, isso daqui é basicamente a integral em dq do sanduíche em de Q, né, e elevado a menos beta, o operador hamiltoniano, o operador posição, né, um autoestado do operador posição. Então, isso daqui é exatamente a operação de traço para um conjunto aí de autoestados de um observável no contínuo, né? Senão seria uma somatória que a gente estivesse fazendo aqui se fosse no discreto. É mais conveniente a gente deixar dessa forma, que a gente quer exatamente associar depois com esse objeto que a gente tem aqui, né? Que é exatamente um sanduíche desse tipo que você acaba fazendo no final do dia. A gente também pode escrever, se a gente faz essa associação, né, da exponencial de menos beta h com a exponencial que a gente tem na amplitude de transição, isso é bastante equivalente, como se você estivesse no tempo euclidiano, onde a nossa diferença, né, de tempos euclidianos é exatamente dado por beta. Então, a gente pode fazer essa conexão de identificar o beta, né, o inverso ainda da temperatura para a gente, como sendo I T' menos T, e no tempo euclidiano acaba ficando, então, tal linha menos tal. Né? Identificar beta exatamente como uma variação no tempo euclidiano. Né? Acaba sendo equivalente para a gente essa identificação. Ou vice-versa, né? O T' menos T como sendo aí menos I vezes beta, ou menos I tal, linha menos tal aí para a gente, né? Tanto faz aí a conexão que você faz. Então, a gente pode interpretar E elevado a menos beta h como um operador de evolução temporal
exatamente por esse intervalo de tempo, né, beta aí. E aí a gente pode conectar exatamente com uma amplitude de transição, né, se a gente interpreta o elevado a menos beta h como um operador de evolução temporal exatamente por esse tempo, né, no tempo euclidiano aí para a gente. Tá? Então, se a gente faz isso, né, a gente pode escrever, então, a nossa função de partição z de beta como sendo, se a gente integra sobre todas as coordenadas da amplitude de transição Q, a gente pode tomar o tempo inicial como zero, né? E o tempo final exatamente como sendo beta para a gente. Então, acaba sendo aí a amplitude de transição e os estados são os mesmos também, né? A gente está identificando o Q com Q' como sendo o mesmo para a gente. Então, acaba sendo K de Q menos I beta Q do instante inicial que a gente pode tomar zero, né? Então, a gente pode escrever a nossa função de partição exatamente como sendo esse objeto daqui, né? E elevado a menos beta h exatamente como o nosso operador de evolução temporal. Tá? Então, eu simplesmente peguei isso daqui, né? E identifiquei Q com Q', né? E troquei esse sujeito exatamente por E elevado a menos beta h, interpretando que é um operador de evolução temporal no tempo euclidiano, né? E integra, claro, sobre todas as coordenadas para te dar a função de partição. Mas esse cara daqui a gente sabe que você pode representar como uma integral funcional, né? A nossa integral funcional aqui, né? Então isso daqui automaticamente nos dá em uma integral funcional, que é a integral de Q, né? Você está integrando sobre todas as coordenadas, e elevado a menos a integral, que vai de zero agora até beta, né? De zero até beta no tempo euclidiano, de tal, da Lagrangiana euclidiana. Né? A Lagrangiana euclidiana para a gente é meio de m Q ponto ao quadrado no tempo euclidiano, né? Mais a energia potencial associada com essas coordenadas. Né? Então, está aqui, né? A gente pode escrever exatamente como uma integral funcional, né? A mecânica estatística quântica de Feynman, né? De como você resolve toda a termodinâmica usando integrais funcionais mais uma vez. De tal. No tempo euclidiano, né? Estou integrando no tempo euclidiano. Uma coisa que também para a gente poder fazer essa associação, né? Ou seja, para identificar isso como uma operação de traço, esses estados têm que ser o mesmo, né? Tem que ser o mesmo estado. Então, quando a gente faz essa integral funcional, tem que lembrar que a gente está calculando entre estados que estão conectados, né? O estado inicial é o estado final, né? O nosso estado inicial aqui é um Q no instante de tempo tal, né? Euclidiano, até um instante, um Q, né? No instante de tempo tal linha. Como a gente está identificando esses estados são os mesmos, a gente tem que impor, então, que as nossas coordenadas têm que ser periódicas aí no tempo euclidiano. Né? Então, essa integral funcional, para a gente poder associar uma operação de traço, né, que são sobre estados aí, iguais, né, a gente tem que fazer essa integral funcional, impondo aí que Q no instante de tempo beta, né, no nosso tempo euclidiano beta, aí, tem que ser igual ao Q no instante de tempo zero, né, de tal forma a poder fazer essa associação com a operação de traço. Então, continua uma integral funcional, mas essa integral funcional é feita sobre configurações aí, que são periódicas, né, de período beta no tempo euclidiano, né, de tal forma que a operação de traço possa ser identificada aí com a integral funcional. Tá? Então, isso daqui é
vai ser bastante importante para a gente, né? Essa condição de periodicidade no tempo euclidiano. Tá? Tudo bem? A gente também viu, né, dado a nossa integral funcional aí, né, o funcional, a gente pode construir um funcional gerador desse objeto, onde todas as funções de Green são definidas, né? No nosso caso aí vai ser equivalente a definir todas essas funções de médias estatísticas no final do dia, a gente pode definir também por meio de um funcional gerador através desse sujeito. Né? Isso daqui é exatamente a nossa função de partição, mas a gente pode escrever isso daí também como um funcional gerador Z, que vai ser agora a função tanto aí do inverso da temperatura. Vamos colocar a nossa fonte lá. Então, se a gente define Z beta J como sendo essa integral funcional, né? A gente está fazendo aqui no tempo euclidiano, de E elevado a menos a ação euclidiana, que é a função de beta, e colocar explicitamente o termo de fonte. Né? Deixa eu definir esse cara aqui diferente. Menos SE beta J, onde SE beta J para a gente é a ação euclidiana usual, que é a integral temporal euclidiana, né, da nossa lagrangiana euclidiana, e o termo de fonte, né, o termo de fonte, mais uma vez, aí, que a gente pode colocar como a gente tinha escrito anteriormente, né, mais a integral de 0 a beta de tal, agora no tempo euclidiano, J de tal, Q de tal. Tá? Então, com isso a gente define um funcional gerador em termos da nossa integral funcional que a gente definiu anteriormente. É claro que se você tomar a fonte indo para zero, isso daqui te dá a própria função de partição, né? Beta J para J indo para zero, isso daqui é a própria função de partição no final do dia. Né? E se a gente também tomar, né, derivadas funcionais desse sujeito em relação a J, vai abaixando, né, o Q de tal aqui. Né? Então você pode calcular funções de correlação que vai ser equivalente a médias estatísticas, então, do equivalente das funções de Green que a gente calculou anteriormente. Né? Em vez agora de ser no vácuo, vai ser sobre um determinado ensemble estatístico, né? As médias estatísticas aí dos nossos operadores, né? Quando você toma derivadas funcionais em relação à fonte, né? Então, se você calcula, por exemplo, aquelas funções de correlação, né? A função de 2 pontos, por exemplo, Q de tal 1, Q de tal 2, esse aqui é o operador de ordenação temporal, né? De tal forma a gente poder escrever essas funções de correlação na forma de uma integral funcional. Esses tempos têm que estar ordenados, né? Os tempos mais anteriores estão para a direita, né? E os tempos mais posteriores têm que estar para a esquerda para poder escrever esse objeto como uma integral funcional. Então, isso daqui para a gente mais uma vez, tem a normalização. A normalização é o funcional gerador na ausência de fontes, né, que é a própria função de partição. Né? Derivada funcional, 2 vezes do funcional gerador em relação à fonte, né? Delta J tal 1
delta J tal 2 e toma a fonte indo para zero no final. Então, isso acaba sendo equivalente a calcular a própria média estatística. Né? A gente está fazendo exatamente esse cálculo no final do dia. Né? Então, podia colocar até para lembrar agora que não é mais no vácuo, mas é uma média estatística que você está fazendo. Né? Na ausência de temperatura, a gente reproduz de volta o próprio valores esperados no vácuo, né, das produtos de operadores. No meio, a gente está calculando exatamente a média estatística. Tá? Então, acaba sendo equivalente tudo que a gente fez anteriormente, mas agora para esse funcional gerador, né, que leva em conta exatamente a presença de um meio ou um reservatório a uma dada temperatura T. Tudo bem? Daqui a gente também pode escrever explicitamente, né? Isso é claro, esse cara daqui acaba sendo a integral, então, funcional, que é de tal, de Q de tal 1, Q de tal 2, vezes E elevado a menos ação, né? Ação euclidiana. A gente toma a fonte indo para zero, né? Dividido aí pela função de partição. Então, mais uma vez, não envolve nenhum operador, né, nessa expressão. Na integral funcional, só entra as quantidades clássicas. Né? Então, a gente só trabalha diretamente com quantidades clássicas. O Q de tal 2, Q de tal 1 já são os autovalores correspondentes a esses operadores, né? Os autovalores aí correspondentes. Tá? Então, a gente trabalha simplesmente como quantidades clássicas mais uma vez. Daqui também a gente pode escrever, né? Isso daqui lembra também que continua sendo para a gente, né? Se você escrever diretamente em termos lá da média, né? Envolvendo o operador densidade, né? Estatístico, acaba sendo também o operador em enfim, aqui de novo, escrever a mesma coisa em 1 sobre a função de partição do traço, né? Na nossa, o operador densidade é E elevado a menos beta, o operador hamiltoniano. A gente está impondo esse operador de ordenação temporal, né? Então, o operador de ordenação temporal atuando aí nesses operadores, né? Q de tal 1, Q de tal 2. Em termos explicitamente, como que você faria esse cálculo lá na física estatística quântica, né? Aqui também a gente pode, podia usar isso daqui um pouquinho diferente, né? Eu posso escrever isso daqui, eu posso escrever isso daqui também diretamente no tempo t, né? No tempo real, né? Então, mesma coisa, se você escrever no tempo real, isso daqui é equivalente a t q no instante de tempo t1, q no instante de tempo t2, média estatística, 1 sobre a função de partição, traço, né? Traço, mesma coisa, e elevado a menos beta h, operador hamiltoniano, operador de ordenação temporal, Q, o operador Q, né, no instante tempo T1, nosso instante tempo T1 a gente pode expressar no tempo euclidiano, menos I tal 1, Q no instante tempo T2, no instante tempo T2 é menos I tal 2. Né?
mais conveniente a gente deixar dessa forma. Tá? Aqui a gente pode também utilizar esses caras aqui, né? No quadro de Heisenberg, né? A gente pode escrever eles como sendo os operadores que não dependem explicitamente do tempo, e a parte temporal entra exatamente por meio do operador de evolução temporal. Então, o nosso Q de T1, Q de T2, né, você pode escrever diretamente em termos do operador de evolução temporal. Por exemplo, o Q de T é o sanduíche de elevado a ht, com o Q no instante de tempo inicial elevado a menos I ht, né, usando o operador de evolução temporal para escrever quem que é o operador aí num dado instante de tempo t qualquer. Ou, em termos do tempo euclidiano, de novo, né? O t é menos i tal, então isso aqui acaba sendo o nosso q de menos i tal, a mesma coisa que elevado a h tal, q de zero e elevado a menos h tal. Então, o operador hamiltoniano aí para a gente. E, além do mais, a gente pode fazer uso, né, que dentro da operação de traço, né, os operadores são cíclicos aqui dentro. Né? Você pode usar a operação de ciclicidade do traço aí, de uma forma conveniente. Aí. Então, se você calcula, por exemplo, a média estatística de Q de T1, Q de T2, isso daqui é geral, já sai da mecânica estatística quântica diretamente, é simplesmente uma operação de traço que você faz, né? É 1 sobre a função de partição, traço de e elevado a menos beta h, Q de T1, Q de T2, né? De novo, mais uma vez escrevendo a mesma coisa, e a gente pode usar agora a propriedade de ciclicidade do traço, né, para escrever esse objeto de uma forma mais conveniente. Isso aqui é a mesma coisa que Z, beta, posso rodar esses operadores ciclicamente aqui dentro do traço, né? Por exemplo, é a mesma coisa que Q de T2 elevado a menos beta H, Q de T1, que é a mesma coisa de 1 sobre a função de partição, traço. Eu posso colocar, por exemplo, um número 1 aqui, né, um operador número 1, que é e elevado a beta H, e elevado a menos beta H. Então, escrever isso daí também como e elevado a beta H, e elevado a menos beta H. Né? Simplesmente adicionei um operador 1 aí, que de tal 2 e elevado a menos beta H, que de T1. E roda ciclicamente mais uma vez, daqui a mesma coisa. Daí a mesma coisa que 1 sobre a função de partição, traço de elevado a menos beta H, Q de T2 elevado a menos beta H, Q de T1 elevado a beta H. É exatamente a expressão original, mas agora a gente pode olhar esse cara daqui, né, como sendo o equivalente aí a essa transformação, né?
Se você associa o tempo euclidiano com o inverso da temperatura, né? O operador de evolução, você está evoluindo exatamente aquele operador sanduichado lá dentro, né? Então, isso daqui acaba sendo equivalente para a gente, né? Evoluir esse estado por esse tempo euclidiano beta aí no final do dia. Então, isso aí acaba sendo 1 sobre z de beta para a gente, traço de elevado a menos beta h, Q de T2, e aqui a gente tem Q, então, o evoluído aí do instante de tempo T1, né, até mais I beta para a gente, né, no final do dia. Se você faz essa associação como sendo o operador de evolução temporal aí para a gente. Isso daqui é T1 mais I beta, simplesmente aí, esse sanduíche que está feito aí. Então, isso mostra, isso aqui é uma identidade geral, né, que mostra que esse valor esperado, né, possui também uma propriedade de ciclicidade, uma propriedade de periodicidade no tempo euclidiano, né. Isso daqui é o próprio Q, o valor médio, né, de Q de T2, Q de T1 mais I beta, que é exatamente igual o Q de T1, Q de T2 beta para a gente. Então, essas funções de correlação, não é? Ou essas médias estatísticas, possuem uma periodicidade no tempo euclidiano, né? Exatamente por beta, né? Então, isso automaticamente sai da mecânica estatística, né? Então, esse tipo de relação é o que a gente chama de relação de cubo Marx-Schwinger. Que é uma consequência dessa periodicidade no tempo euclidiano, né? Exatamente pelo inverso da temperatura, né? A gente interpreta o inverso da temperatura como um tempo euclidiano. Acaba satisfazendo automaticamente essa relação, né? Independente de integral funcional ou não. Para a gente, essa relação é de mecânica estatística em quântica direto, né? Isso aqui vai ser importante depois quando a gente também começar a trabalhar com teoria de campos, para fazer uso dessas propriedades de periodicidade dessas funções de correlação. Tudo bem? Veio lá da função de partição, né? Z é o traço de elevado a menos beta h, né? Então, isso aqui é como se fosse um operador de evolução no tempo euclidiano. Exatamente por beta. Que é a integral de dq Q, né, o e elevado a menos beta h Q. Que a gente pode escrever como o equivalente a uma amplitude de transição, né? Mas que vai de um instante inicial 0 até o instante final, que é dado por beta, no tempo euclidiano, tá? Que nos permite escrever como uma integral funcional esse objeto aqui, né? Elevado a menos a ação euclidiana. E a ação euclidiana para a gente é a integral de 0 a beta no tempo euclidiano da Lagrangiana euclidiana. Tá? Então, quando você interpreta esse objeto como um operador de evolução temporal, e de fato, né, quando você vai no tempo euclidiano, você pode olhar o beta como um intervalo de tempo euclidiano, né? Um intervalo de tempo euclidiano, né? O tal aqui para a gente como se fosse o próprio beta, né? Então, quando faz o tal sendo o próprio beta, né?
tempo euclidiano, a gente também tem essa relação diretamente. Né? Tudo bem? Tem alguma implicação? O fato do beta ser o inverso da temperatura, por enquanto, tem alguma implicação mais próxima? Beta é o inverso da temperatura. Não, eu digo assim, sei lá, se a temperatura é muito grande, beta é pequeno, o sistema vai evoluindo, tem alguma coisa assim. Não precisaria até isso. Não, que independente se beta é pequeno ou grande, vai ser a mesma coisa, né? Se você evolui o teu estado por um pequeno intervalo tal ou um grande intervalo tal, vai continuar sendo a mesma coisa. Né? Por enquanto não tem uma... não importa quem é o beta, né? Quanto que a magnitude de beta tem para a gente. Se você fizer beta indo para infinito, aí você recobra, né? Se beta vai para infinito, temperatura vai para zero, você recobra a ação original que a gente tinha, né? Ação lá no vácuo, né? Sem efeitos de temperatura, né? Então, para temperatura indo para zero, beta vai para infinito, você recobra exatamente as expressões que a gente tinha lá da amplitude de transição na mecânica quântica no tempo euclidiano. Aí você pode passar para o tempo real, não tem problema. Tá? Mas para qualquer outro valor de beta diferente de infinito, você está como se fosse no meio estatístico. Tudo bem? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, né, é escrever quem é o propagador, né, o equivalente do propagador de Feynman que a gente tirou para esse objeto, né, no vácuo. Né. Então, a gente viu que esse sujeito daqui, a gente pode, usando as propriedades de causalidade, né, dependendo de se T1 é maior do que T2 ou T2 maior do que T1, a gente pode escrever isso daqui de uma forma conveniente, apropriada. Aí. Então, se a gente define, né, vamos tirar agora quem que é o nosso propagador de Feynman, né, mas agora em termos do meio, né? Então, a gente define essa função de 2 pontos, né? Esse cara daqui é a função de 2 pontos. O nosso Q de T, Q de T', beta, vão definir dependendo se o T é maior do que T' ou o T é menor do que T', como sendo um T T', se o T for maior do que o T', então vou colocar a função passo aqui, que é 0, né? Se o T for menor do que T', e se o T for maior que T', a função passo é igual a 1, te dá esse objeto, ou se o T for menor do que o T', te dá esse outro cara daqui, T' menos T. Então, a função θ é a função passo, que seleciona esse cara daqui, né, se o T for maior do que T', ou seleciona esse cara daqui se o T' for maior do que T, dependendo ainda da situação que você tem. Se o T for maior do que T', a gente continua com a mesma média, né? Você não faz nada com essa função de 2 pontos, né? Que o T já é maior do que T', então o nosso D maior de T' é simplesmente em Q de T, Q de T'.
Por outro lado, se o T' for maior do que T, pelo operador aqui de ordenação temporal, você tem que inverter a ordem desses operadores, então dá o outro cara, o D menor, é o Q de T', Q de T. A gente vai estar usando bastante vezes essas duas funções aí de 2 pontos, né? Dependendo se T é maior do que T' ou não. Vai ser conveniente, hein? É claro que esse cara daqui é a mesma coisa que o D maior trocando T por T', né? T', T. A gente troca aí os argumentos aí temporais. Se a gente olha para um desses objetos aí, né? Por exemplo, aí, qualquer um deles aí, a gente pode calcular essas médias, né? Estatísticas, né? Então, por exemplo, D maior de T', é o Q de T, Q de T', satisfaz também essa relação de Kubo-Marx-Schwinger, né? No final do dia tem que satisfazer essa relação também. Então, isso aqui também continua sendo igual a Q de T', Q de T mais I beta, pela relação de Kubo-Marx-Schwinger. KMS. A gente também segue essa identidade, que acaba sendo igual também para a gente, né? Então, o D menor de T mais I beta, né? Invertendo os argumentos aí temporais, beta, T, linha. Uma outra identidade que você obtém aí explicitamente. Outra coisa que a gente pode verificar é que não é para qualquer T e T' que essas médias são bem definidas, né? Então, você pode verificar isso se a gente escreve essas médias em relação, por exemplo, a um conjunto completo de autoestados do operador hamiltoniano, né? É mais conveniente a gente escolher um conjunto completo aí de autoestados do operador hamiltoniano, exatamente para ver se a gente tira alguma condição específica, né, nesses tempos, né? T', e como que eles estão relacionados aí com o tempo euclidiano, né, beta, para a gente. Tá? Então, se a gente escolhe, por exemplo, um conjunto completo de autoestados do operador hamiltoniano para escrever essas médias, né, operador hamiltoniano atuando num alto estado de energia qualquer N, te dá o alto valor, né, correspondente aí. A gente pode trabalhar com altos estados discretos, hein, como equivalente lá ao oscilador harmônico, né, mas usar um conjunto completo de autoestados desse tipo, né. Então, o nosso D maior pode ser escrito da seguinte forma. Tem 1 sobre a função de partição, de novo. A gente está tomando agora a operação de traço com relação a esse conjunto completo de autoestados do operador posição. Né, o traço aqui de Q elevado a menos beta H, Q de T, Q de T', acaba sendo, então, 1 sobre função de partição, somatória
em N para a operação de traço, né? Usando esse cara daqui, N elevado a menos beta H, Q de T, Q de T'. Né? Não fiz nada aqui, só reescrevi a operação de traço em relação a esse conjunto completo de autoestados da Hamiltoniana. A gente pode brincar mais um pouco com essa expressão aí. A gente pode usar uma relação de completeza, de novo, de autoestados da energia, né? Para enfiar aqui dentro de forma conveniente. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre Z de beta somatória em N, somatória sobre um outro índice em qualquer, sei lá, M, É claro que o E elevado a menos beta H atuando nesse cara vai sair com o alto valor correspondente, né? Então já sai aqui, a gente pode tirar um E elevado a menos beta PN, quando esse operador atua diretamente no alto estado de energia. E a gente fica então com N, né? Desse cara daqui. Q de T. Ainda posso meter uma relação de completeza aqui, envolvendo, de novo, altos estados da energia. M, e entra outro cara lá, né? O Q de T'. E fecho com N. Tá? Esse cara daqui a gente pode usar como a gente está evoluindo, né, o estado inicial. Então esse Q de T aqui eu posso substituir por E elevado a I, o operador hamiltoniano T, Q de 0, E elevado a menos I, operador hamiltoniano T, e mesma coisa para esse cara daqui, né? Usar o operador de evolução temporal para escrever ele como E, e o operador hamiltoniano T', Q de 0, E elevado a menos I, o operador hamiltoniano T', né? Então esse daqui é o Q de T, e esse daqui é de volta o Q de T', né? E agora a gente, de novo, pode usar, né, o operador de evolução temporal agindo nos altos estados da energia, e você fica, então, com 1 sobre a função de partição, que é um número aí para a gente, somatória em N, somatória em M, E elevado a menos beta E N, E elevado a... É claro que quando você fizer isso também vai te dar um sanduíche de N com M, né? Lembrando aí que um sanduíche de N com M te dá um delta MN, né? Um delta de crônica. Então você acaba ficando com E elevado a I, E, N, T menos T', E elevado a I, E, M, T menos T', vezes... Na verdade, não dá isso, hein? Desculpa, hein? Que ainda tem que fazer o sanduíche, né, de Q0 entre N e M, e o sanduíche de Q0 com MN, que um é o complexo conjugado do outro, então vai te dar o módulo de N
Q0 M ao quadrado. Né? E o que sobra aqui é exatamente um complexo conjugado do outro. Né? Então, a gente fica com esse objeto no final do dia. Né? É claro que a gente quer que essa função de 2 pontos, né? Essa função de 2 pontos aqui para a gente seja uma quantidade convergente. Né? Então, essas somas aqui têm que convergir, né? Necessariamente tem que ser convergente. Mas isso não acontece para qualquer T e T', né? Como a gente está trabalhando nesse plano complexo aí do tempo, né, que também envolve aí, uma parte complexa para o tempo, não é para qualquer intervalo de tempo que isso daqui acaba sendo convergente para a gente. Então, essas somas, né, você pode verificar, as somas são convergentes, desde que o expoente aqui, total aqui, né, do fator que aparece na exponencial tem que ser necessariamente negativo para convergir para essas somas nos altos estados da energia. Então, essas somas acabam sendo convergentes se você observar a condição que a parte imaginária aqui do tempo, né, a parte imaginária do tempo para a gente, de T menos T', tem que estar entre menos beta e 0, né? Que sai diretamente daqui. Né? Se a parte imaginária for maior do que beta, né, você vai ter um expoente positivo aqui que vai dominar a somatória. Né? Então, a gente quer que essa parte imaginária necessariamente tenha que ser menor, né? Menor do que 0 para a gente, entre 0 e beta, né? Entre 0 e beta para poder convergir essa somatória. Você pode fazer o mesmo truque também, né? De olhar agora para esse cara daqui, né? Para o D menor. Se você faz a mesma dedução para o D menor, você acaba concluindo que a outra condição que você tem que ter é que a parte imaginária de T menos T' tem que ser agora menor ou igual a beta, se você faz para o caso do D menor, né, de T'. Então, com isso, a gente acaba concluindo que para essa função de 2 pontos, né, ser convergente, poder convergir, necessariamente a parte imaginária do tempo tem que estar entre menos beta e beta, de tal forma que essas somas possam convergir no final do dia. Então, não é para qualquer T e T' que a gente pode calcular essas médias no final do dia, mas a gente tem que impor exatamente essa condição de consistência. Né? Por consistência, a parte imaginária do tempo, né? Está entre menos beta, parte imaginária de T menos T' menor ou igual a beta. Ou seja, no tempo euclidiano, né? Quando você vai para o tempo euclidiano, necessariamente o tempo euclidiano tem que estar entre menos beta e beta. Né? No tempo real, na parte real do tempo, não tem nenhuma restrição, mas na parte imaginária ou no tempo euclidiano, necessariamente você tem que satisfazer essa condição aí para a gente. Né? Então, isso aqui acaba sendo importante aí para a gente. Se a gente volta lá na função de partição, então, né, no funcional gerador, ela é calculada sobre todas as configurações de campo, de coordenadas, desde que sejam periódicas, né? Tem que satisfazer aquela condição de periodicidade no tempo euclidiano para poder fazer a associação da integral funcional como uma operação de traço, né? Para obter a função de partição de forma correta.
elevado a menos a integral de 0 a beta de tal, o tempo euclidiano já, de qualquer forma, restrito, né, entre 0 e beta, de meio m, que ponto ao quadrado no tempo euclidiano, né? Esse aqui é o tempo euclidiano, não o tempo real, mais a energia potencial, que é de tal, e o termo de fonte, né? Menos Jq. Daqui a gente pode olhar para a gente poder calcular explicitamente essa integral funcional, né? Vamos olhar para o caso, por exemplo, do oscilador harmônico, né? Onde o nosso potencial é um potencial quadrático, né? Então, considerando o caso aí como exemplo, m ômega ao quadrado, que é o quadrado, né, para um potencial do oscilador harmônico. Essa parte da energia cinética aqui a gente também pode olhar ela dentro dessa integral no tempo euclidiano. Vai ser equivalente ao que a gente fez anteriormente, quando a integral ia de 0 a infinito. Essa integral de 0 a beta, né, de Q ponto ao quadrado de tal. Isso daqui você pode integrar por partes, né? Você pode integrar esse sujeito em por partes. Isso daqui é a mesma coisa que a integral de 0 a beta de tal de Q ponto vezes Q, menos a integral de 0 a beta, integrando por partes, de tal que dois pontos. No tempo euclidiano, né? Tempo euclidiano aí pra gente. Esse cara daqui, né? Te dá diretamente que ponto calculado entre 0 e beta, mas pela propriedade de ciclicidade, né? Ou de periodicidade, né? Desculpa, da propriedade de periodicidade, esse cara daqui automaticamente é 0 para a gente, né? Usando em que Q de 0 é exatamente Q de beta, né? Mesma coisa para o Q ponto, acaba sendo a mesma coisa. Então, pela propriedade de periodicidade, automaticamente aquele termo é 0. Então, a gente só fica com esse resultado, né? Isso aqui é simplesmente a integral de 0 a beta de tal que d2 de tal quadrado de Q, né? Para a nossa energia cinética aí, né? Então, a nossa ação aqui, né? A nossa ação, então, é simplesmente da ação euclidiana, beta J acaba sendo simplesmente a integral de 0 a beta de tal meio de Q menos d tal ao quadrado, mais a energia potencial m quadrado. Tem um m aí, a gente pode fazer o m igual a 1, fazendo m igual a 1, ômega ao quadrado, Q. Mais o termo de fonte, né? Mais o termo de fonte, menos J, Q. Que fica na forma daquele operador diferencial que a gente também tinha obtido para mecânica quântica anteriormente, né? No final do dia. Então, a gente vai deixar desse jeito aí.
agora a gente sabe fazer essa integral funcional, né? Uma integral funcional quadrática, né? Para uma forma quadrática, a gente já viu a fórmula para essa integral funcional. Então, usando aquela fórmula de integral funcional para uma forma quadrática, integral de e elevado a menos meio, x, produto interno, um operador qualquer aí, o x, mais b, produto interno com x, com b com x, mais uma constante c qualquer, de dx. Isso daqui é uma integral gaussiana, né? Numa forma quadrática, vai te dar o determinante desse operador, menos meio, exponencial de meio, o produto interno de b a b, d a b, a menos 1, menos c. Usando esse resultado, então a gente pode identificar automaticamente, né, o nosso operador A aqui com esse operador diferencial. B para a gente é zero, né? Desculpa, o B é a fonte, né? E o C é zero, né? Então, o resultado dessa integral funcional acaba nos dando aí beta J vai ser o determinante, mais uma vez aí. Determinante. Bom, vou deixar ele para fora aí. Bom, vai acabar te dando a integral de elevado a meio, integral de zero a beta de tal, integral de zero a beta de tal linha, fonte J de tal, propagador de Feynman, que é o inverso desse operador diferencial, né? O propagador de Feynman é o inverso do operador diferencial. Tal menos tal linha, J de tal linha, vezes o termo que não depende da fonte, né? O termo que não depende da fonte é exatamente esse cara daqui, né? O inverso ainda raiz quadrada do determinante desse operador diferencial, que é a própria função de partição, né? Na ausência de fonte, esse cara daqui é a própria função de partição para a gente. Então, a gente acaba ficando com esse objeto no final do dia, que é a mesma coisa que a gente tinha obtido antes no vácuo, né? E o ΔF aqui, o propagador de Feynman, né? Onde ΔF de tal menos tal linha satisfaz a equação diferencial, uma função de Green, dado aí por menos d2d tal quadrado mais ômega ao quadrado, ΔF de tal menos tal linha. Isso daqui é uma delta de Dirac de tal menos tal linha, né? Usando a equação de Green correspondente a esse operador diferencial. Então, a gente acaba obtendo o equivalente que a gente tinha obtido lá anteriormente na mecânica quântica, né, para o nosso propagador de Feynman. E o propagador de Feynman é exatamente o inverso desse operador diferencial no final do dia, né? A gente até pode escrever uma expressão para ele explicitamente. A gente vai fazer isso daqui a pouco.
Além do mais, né, lembra que a função de 2 pontos, né, é a derivada funcional 2 vezes, né, do funcional gerador em relação a essas fontes. Então, se você deriva uma vez, deriva outra vez, a nossa função de 2 pontos é exatamente o propagador de Feynman, né, dividido pela função de partição, que cancela exatamente a nossa função de partição, que entra aqui multiplicando. Então, a nossa função de 2 pontos, né, a gente tinha escrito anteriormente, que é 1 sobre a função de partição, derivada funcional, do funcional gerador, 2 vezes em relação a essas fontes. E tocando a fonte igual a 0, vai ser exatamente o propagador de Feynman para a gente. Delta F de tal menos tal linha. Então, a função de 2 pontos é exatamente o propagador de Feynman no tempo euclidiano, né? E o nosso propagador de Feynman, então, tem aquela forma como a gente escreveu, né? É um D maior no tempo euclidiano, de tal linha, θ tal menos tal linha, menos mais D menor no tempo euclidiano, tal linha, θ de tal linha menos tal. Tá? Usando aquela notação em termos do D maior, D menor. E você agora pode usar essas diferentes propriedades, né? Que esse tempo está restrito exatamente entre esses valores de menos beta e beta. Essas funções aqui satisfazem aquelas propriedades lá de periodicidade no tempo euclidiano dada pela relação de Kubo-Marx-Schwinger. Aí a gente pode deduzir exatamente qual é a expressão usando aquelas identidades que esses sujeitos devem satisfazer. Então, usando as propriedades dadas anteriormente, né, das condições que essas funções têm que satisfazer, vai ser um exercício para vocês, um exercício demonstrar isso, né, usando a gente acaba tirando em que o D maior, voltando agora para o tempo real, é dado por 1 sobre 2 ômega, né, a frequência do oscilador, 1 mais N de ômega é a distribuição de Bose-Einstein, aqui entra exatamente a estatística, né, por meio das distribuições de Bose-Einstein, elevado a menos I ômega P menos T', mais distribuição de Bose-Einstein elevado a I ômega T menos T'. A expressão explícita para esse D maior, né, que satisfaz aquelas propriedades de Kubo-Marx-Schwinger de periodicidade no tempo euclidiano, né, e que essas funções são definidas dentro daquele intervalo de tempo específico, né? E o D menor de T' é o próprio D maior trocando T' por T, né? E onde aqui o N de ômega é a distribuição de Bose-Einstein. 1 sobre E elevado a beta ômega menos 1. Distribuição de Bose-Einstein. Onde que entra a estatística explicitamente, né? No caso do vácuo, né, a distribuição de Bose-Einstein é 0,
vai te dar 1 sobre 2 ômega exponencial de menos I ômega T menos T' por D maior, e o D menor é exatamente o complexo conjugado, é o que você obtém para essas funções para o oscilador harmônico no vácuo, né? Na ausência aí de temperatura, você recobra de novo essas funções aí no vácuo. Tá? Então, isso acaba nos dando explicitamente quem que é a nossa função de 2 pontos, né? Ou o propagador de Feynman, então, né? Explicitamente aí em termos da distribuição de Bose e Einstein. Tá? Acho que eu paro por aqui hoje, a gente continua na aula que vem. A gente vai olhar um pouco mais de propriedades desses objetos aqui e depois a gente vai passar exatamente para a teoria de campos. Né? Passar para a teoria de campos é imediato, porque depois a gente interpreta essas frequências como as frequências de distribuição, né? As relações de distribuição que a gente tem para um campo escalar. Né? Então, acaba sendo exatamente o equivalente para a gente. Né? Onde o nosso ômega ao quadrado é k ao quadrado mais m ao quadrado. Né? Então, a gente toma a transformada de Fourier na parte espacial para esses objetos, a gente acaba obtendo explicitamente o equivalente para um campo escalar, que é o mesmo propagador que a gente tinha obtido quando você toma a distribuição de Bose-Einstein indo para zero. Te dá o resultado no vácuo que a gente também tinha obtido para o propagador de Feynman. Essa parte de não está no Heider, está no outro livro que eu passei, do Lebelac. Thermofield Theory. Ou no Kapusta-Gale. Fine Temperature Quantum Field Theory. Mas eu estou seguindo pelo Lebelac. Michael Lebelac. Thermofield Theory. Está na minha relação de referência.